Resolução número TC 254 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Tema central: política de prevenção e de enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Introdução geral. Nesta aula, vamos estudar a Resolução número TC 254 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Essa resolução institui, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, uma política específica de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. Para fins de concurso público, especialmente em provas organizadas pela Banca Fundação Getúlio Vargas, esse tipo de norma deve ser estudado com muita atenção. A banca costuma cobrar o texto normativo de maneira literal, mas também gosta de explorar diferenças conceituais, competências institucionais, fluxos procedimentais, exceções, palavras restritivas e expressões como poderá, deverá, qualquer pessoa, sigilo, comunicação, denúncia fundamentada, processo ético, processo administrativo disciplinar e comissão. A resolução trata de um tema sensível e bastante atual: a proteção do ambiente de trabalho contra práticas abusivas e discriminatórias. Em provas para tribunais de contas, esse assunto pode aparecer dentro de legislação institucional, ética, governança, gestão de pessoas, integridade, corregedoria, ou até mesmo em questões interdisciplinares que envolvam direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, saúde no trabalho e responsabilização disciplinar. O candidato deve perceber que a resolução não se limita a punir casos de assédio e discriminação. Ela estrutura uma política institucional completa, com finalidade preventiva, conceitos, princípios, diretrizes gerais, canais de comunicação, acolhimento, suporte, acompanhamento, criação de comissão própria, procedimentos disciplinares e disposições finais. Contexto normativo e fundamentos da resolução. Antes de entrar nos artigos, é importante compreender o pano de fundo da resolução. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina editou a norma com fundamento em atribuições previstas na Constituição do Estado de Santa Catarina, na Lei Complementar Estadual nº 202 de 2000, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e no regimento interno do Tribunal. A resolução também se apoia em diversos fundamentos constitucionais e normativos. Ela menciona que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Isso é muito importante para a prova, porque a política de enfrentamento ao assédio não é apresentada apenas como uma regra administrativa interna, mas como uma concretização de valores constitucionais. A resolução também recorda que a Constituição proíbe todas as formas de discriminação, assegura direitos à saúde e à segurança no trabalho, e protege a honra e a imagem das pessoas. Portanto, a lógica da norma é a seguinte: assédio moral, assédio sexual e discriminação não são meras questões de convivência interna, são violações que atingem direitos fundamentais, a saúde do trabalhador, a dignidade humana e a qualidade do ambiente institucional. Outro ponto importante é que o assédio sexual é lembrado como crime contra a liberdade sexual, nos termos do artigo 216-A do Código Penal. Para a Banca Fundação Getúlio Vargas, isso pode gerar uma pegadinha: nem todo fato tratado pela resolução ficará restrito ao plano administrativo. Se houver indício de crime, os autos deverão ser encaminhados à autoridade policial ou ao Ministério Público do Estado. A resolução também menciona a Lei Federal nº 14.540 de 2023, que instituiu o Programa de Prevenção e de Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual, no âmbito da administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. Isso mostra que a resolução local está alinhada a uma política pública mais ampla. Também são mencionados documentos internacionais, como a Convenção número 190 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, inclusive da violência de gênero. A norma ainda fazendo referência à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, especialmente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que trata da igualdade de gênero, e ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, que trata do trabalho decente e do crescimento econômico. Outro fundamento lembrado é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, promulgada no Brasil pelo Decreto Federal nº 10.932 de 2022. A resolução também menciona os princípios de Yogyakarta, relacionados à aplicação da legislação internacional de direitos humanos em matéria de orientação sexual e identidade de gênero. No âmbito de outros órgãos de controle e justiça, a resolução cita a Resolução nº 351 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu no Poder Judiciário a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. Menciona também a Carta Compromisso firmada por conselheiros corregedores dos Tribunais de Contas brasileiros e a cartilha elaborada pelo Instituto Rui Barbosa sobre conscientização e combate ao assédio moral e sexual nos Tribunais de Contas. Para fins de prova, o candidato deve compreender que esses considerandos não são meramente decorativos. Eles mostram a inspiração e a finalidade da norma. A banca pode cobrar que a política tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a não discriminação, a saúde e a segurança no trabalho, a proteção da honra e da imagem, e a necessidade de enfrentamento institucional das práticas de assédio e discriminação. Finalidade da política. O capítulo 1º trata da finalidade.
O artigo 1º institui a política de prevenção e de enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação, com o objetivo de promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Essa frase deve ser memorizada em sua essência. A finalidade da política não é apenas punir. A finalidade é promover um ambiente de trabalho digno, saudável, seguro e sustentável. Em prova, uma alternativa pode tentar reduzir a política a um instrumento disciplinar ou punitivo. Essa alternativa estará incompleta ou errada, porque a resolução possui clara orientação preventiva, educativa, acolhedora e institucional. O parágrafo 1º do artigo 1º afirma que qualquer conduta que configure assédio ou discriminação é inaceitável, seja ela sutil ou flagrante. Esse ponto é relevante porque a norma alcança tanto condutas explícitas quanto condutas discretas, indiretas ou veladas. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar exatamente essa amplitude. Não se exige que a conduta seja ostensiva, escandalosa ou pública para ser incompatível com a política. Condutas sutis também podem configurar assédio ou discriminação. O parágrafo 2º do artigo 1º define o campo de aplicação da resolução. Ela se aplica a todas as condutas de assédio e discriminação no âmbito das relações socioprofissionais e da organização do trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A aplicação abrange condutas praticadas presencialmente, nas dependências do tribunal, em viagens a serviço, e também em ambientes virtuais. Esse detalhe sobre ambientes virtuais é muito importante para a prova. A resolução menciona teletrabalho, redes sociais e aplicativos de comunicação. Portanto, não é correto dizer que a política só alcança fatos ocorridos dentro do prédio físico do tribunal. Ela alcança também situações em ambiente remoto ou digital, quando relacionadas às relações socioprofissionais e à organização do trabalho. A norma também alcança condutas contra estagiários, residentes, prestadores de serviços, voluntários e outros colaboradores. Logo, não se limita a membros e servidores efetivos. Esse é um ponto com grande potencial de cobrança pela Fundação Getúlio Vargas. A banca pode perguntar se a política alcança terceirizados, estagiários ou voluntários. A resposta é sim, dentro do âmbito institucional definido pela resolução. Conceitos essenciais da resolução. O capítulo 2º apresenta as definições. Esse é um dos trechos mais cobrados em prova, porque a banca pode comparar conceitos parecidos e exigir que o candidato identifique a diferença entre agressões pontuais, assédio moral organizacional, assédio sexual e discriminação. Agressões pontuais. A resolução define agressões pontuais como atos hostis ou ofensivos praticados de forma descontínua e momentânea, geralmente como uma reação impulsiva e sem intenção de prejudicar permanentemente a outra pessoa. Para a prova, a palavra central é pontualidade. A agressão pontual é descontínua, momentânea, episódica. Ela pode ser inadequada, pode ser reprovável, pode gerar responsabilização conforme o caso, mas não se confunde automaticamente com assédio moral, porque o assédio moral exige repetição, duração e direcionamento a alvos específicos. A banca Fundação Getúlio Vargas pode construir uma questão dizendo que uma única reação impulsiva, momentânea e sem intenção de prejudicar permanentemente alguém caracteriza necessariamente assédio moral. Essa afirmação deve ser vista com cautela. Pela resolução, tal situação se aproxima mais da ideia de agressão pontual, e não necessariamente de assédio moral. Assédio moral. O assédio moral é definido como comportamentos ou omissões repetitivos e duradouros, direcionados a alvos específicos, com intenção de prejudicar, anular ou excluir, e que possuem natureza agressiva e mal intencionada. Esses comportamentos ou omissões podem influenciar o coletivo como efeito secundário, embora esse não seja seu propósito final. Para memorizar, guarde os elementos essenciais do assédio moral. Ele envolve repetição. Ele envolve duração. Ele é direcionado a alvo específico. Ele tem intenção de prejudicar, anular ou excluir. Ele possui natureza agressiva e mal intencionada. A Fundação Getúlio Vargas costuma explorar exatamente esses elementos. Se a questão disser que o assédio moral pode decorrer de comportamentos repetitivos e duradouros ou de omissões repetitivas e duradouras, a afirmação está alinhada à resolução. Se disser que basta uma conduta isolada para configurar assédio moral, sem considerar a lógica de repetição e duração, a questão deve ser analisada com muito cuidado. Outro detalhe importante é que o assédio moral pode influenciar o coletivo como efeito secundário. Contudo, seu alvo principal pode ser uma pessoa ou grupo específico. A norma diferencia o assédio moral individual do assédio moral organizacional, que será visto a seguir. Assédio moral organizacional. O assédio moral organizacional é definido como processo contínuo de condutas abusivas ou hostis, amparado por estratégias organizacionais ou por métodos gerenciais, que visem a obter engajamento intensivo ou a excluir aqueles que a instituição não deseja manter em seus quadros, por meio do desrespeito aos direitos fundamentais. Aqui, o foco não está apenas em uma pessoa assediando outra pessoa de forma individualizada. O foco está na forma de gestão, no método institucional, na estratégia organizacional. É uma espécie de assédio que decorre de práticas abusivas de gestão ou de organização do trabalho. A palavra processo é muito relevante. A norma fala em processo contínuo de condutas abusivas ou hostis. Também é importante perceber que o assédio moral organizacional pode ter por objetivo obter engajamento intensivo ou excluir pessoas indesejadas pela instituição. Para a prova, a Fundação Getúlio Vargas pode contrapor o assédio moral organizacional ao uso legítimo do poder de gestão.
A resolução deixa claro, mais adiante, que exigir desempenho e produtividade pode ser legítimo. O problema surge quando a gestão se torna abusiva, hostil e violadora da dignidade humana. Assédio sexual. O assédio sexual é definido como conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física. Pode ser manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios. Essa conduta tem o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar sua dignidade ou criar ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Para a prova, observe que a resolução não restringe o assédio sexual ao contato físico. Ele pode ocorrer por palavras, gestos, mensagens, insinuações, convites, chantagens, ameaças ou outros meios. Também não exige que a vantagem sexual seja efetivamente obtida. O foco está na conduta de conotação sexual contra a vontade da pessoa, com o efeito de perturbar, constranger, afetar a dignidade ou criar ambiente hostil. A expressão contra a vontade de alguém é essencial. Também é importante a amplitude das formas, verbal, não verbal e física. Discriminação. A discriminação é conceituada de forma ampla. Ela compreende toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada em raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, ou em qualquer outra conduta que atente contra o reconhecimento ou o exercício, em condições de igualdade, dos direitos e das liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laboral ou em qualquer campo da vida pública. Essa definição é muito importante. A discriminação pode ocorrer por diversas razões expressamente citadas, mas o rol não é fechado. A resolução também fala em qualquer outra conduta que atente contra o reconhecimento ou exercício, em igualdade, de direitos e liberdades fundamentais. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar essa amplitude. Se uma alternativa afirmar que a discriminação, para os fins da resolução, se limita à raça, cor e sexo, estará errada. A norma inclui muitos fundamentos e ainda admite outras condutas discriminatórias. Saúde no trabalho. A saúde no trabalho é definida como uma dinâmica de construção contínua. Nessa dinâmica, devem estar assegurados os meios e as condições para a construção de uma trajetória em direção ao bem-estar físico, mental e social, considerada sua relação específica e relevante com o trabalho. Aqui a resolução adota uma visão ampla de saúde. Saúde no trabalho não é apenas ausência de doença. É bem-estar físico, mental e social relacionado ao ambiente laboral. Cooperação. A cooperação é descrita como a mobilização, pelas pessoas, de seus recursos subjetivos para, juntas, superarem coletivamente as deficiências e contradições que surgem da organização prescrita do trabalho e da concordância entre singularidades. Isso ocorre por meio da construção dialogal de regras formais e informais, de técnicas e da consciência ética, que orientam o trabalho real. Para fins de prova, o mais importante é entender que a cooperação aparece como elemento positivo da política. A política busca fomentar relações de trabalho baseadas em diálogo, colaboração e consciência ética, e não em medo, humilhação ou práticas abusivas. Cooperação horizontal, vertical e transversal. A resolução diferencia três formas de cooperação. A cooperação horizontal é a cooperação entre pares e membros de equipes de trabalho. A cooperação vertical é a cooperação entre ocupantes de diferentes níveis da linha hierárquica, sempre no duplo sentido ascendente e descendente. Isso significa que a cooperação vertical não é apenas de cima para baixo. Ela também deve ocorrer de baixo para cima. A cooperação transversal é a cooperação entre integrantes da organização e usuários, beneficiários, auxiliares, advogados, integrantes de outras equipes ou instituições correlatas. Esse ponto tem cara de prova. A Fundação Getúlio Vargas pode perguntar qual tipo de cooperação ocorre entre integrantes de diferentes níveis hierárquicos, ou entre a organização e usuários ou instituições correlatas. A resposta correta dependerá da distinção entre horizontal, vertical e transversal. Gestão participativa. A gestão participativa é o modo de gestão que promove a valorização e o compartilhamento da experiência de trabalho, a cooperação, a deliberação coletiva e a participação integrada de membros e servidores em pesquisas, consultas e grupos gestores, com o objetivo de identificar problemas e propor melhorias institucionais e no ambiente de trabalho. A gestão participativa é o oposto de um modelo autoritário e abusivo. A política incentiva participação, diálogo e construção conjunta de soluções. Risco é toda condição ou situação de trabalho que tenha potencial de comprometer o equilíbrio físico, psicológico e social dos indivíduos, de causar acidente, doença do trabalho ou doença profissional. Esse conceito é relevante porque a resolução trata assédio e discriminação como riscos psicossociais concretos. Ou seja, não são apenas comportamentos moralmente reprováveis, são fatores que podem adoecer pessoas e comprometer a organização do trabalho. Transversalidade. Transversalidade significa a integração dos conhecimentos e das diretrizes sobre assédio e discriminação ao conjunto das políticas e estratégias de ação institucionais, de modo a garantir sua implementação em todas as dimensões da organização. Para a prova, transversalidade significa que o tema não fica isolado em uma unidade ou campanha pontual. Ele deve atravessar as políticas, estratégias e dimensões da organização. Situações que podem configurar assédio moral. O artigo 3º apresenta situações que podem configurar assédio moral. É fundamental perceber que o rol é exemplificativo. A resolução afirma expressamente que as situações enumeradas não excluem outras que possam configurar assédio moral.
A primeira situação é desqualificar, subestimar, humilhar ou difamar reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a autoestima ou a imagem de alguém. Aqui aparecem elementos típicos do assédio moral: repetição, humilhação, desqualificação e ataque à imagem ou autoestima. A segunda situação é submeter alguém à situação vexatória, transmitindo informações falsas, comentários maliciosos, ou fazendo referência ou tratamento jocoso ou desrespeitoso. Para a prova, perceba que a norma abrange não apenas agressões diretas, mas também práticas de exposição vexatória, ridicularização e comentários maliciosos. A terceira situação é ofender, espalhar boatos, fazer críticas ou brincadeiras sobre a vida pessoal, as particularidades físicas, emocionais ou sexuais, ou postar mensagens de igual teor em redes sociais. A menção a redes sociais reforça a aplicabilidade da política ao ambiente virtual. A quarta situação é atribuir apelidos, fazer gestos ou sinais de natureza ofensiva para desmoralizar ou ridicularizar. A resolução também afirma que incorre na mesma infração quem estimular, difundir ou reproduzir essas práticas. Esse ponto é muito cobrável. Não apenas o autor original pode ser responsabilizado, mas também quem estimula, espalha ou reproduz a conduta ofensiva. A quinta situação é subestimar, em público, as aptidões e competências da pessoa. A exposição pública da suposta incapacidade ou inferioridade profissional pode configurar assédio moral. A sexta situação é manifestar publicamente desdém ou desprezo pelo produto do trabalho. Não se trata de simples crítica técnica, quando feita de modo adequado e respeitoso. A norma mira o desprezo público, o desdém, a desqualificação abusiva. A sétima situação é desrespeitar limitação individual, temporária ou permanente, inclusive decorrente de doença física ou psíquica, atribuindo atividade incompatível com suas deficiências. Esse trecho conecta assédio moral, saúde e inclusão. Para a prova, é importante lembrar que limitações temporárias também são protegidas, e não apenas limitações permanentes. A oitava situação é descumprir, ameaçar ou dificultar de maneira injustificada a fruição de direitos, como jornada de trabalho, férias e licenças. O candidato deve notar a expressão de maneira injustificada. Nem toda organização de férias ou escala configura assédio. A conduta problemática é a ameaça, dificuldade ou descumprimento injustificado de direitos. A nona situação é impor condições e regras de trabalho personalizadas mais severas do que as aplicadas a outros profissionais integrantes da mesma categoria. Aqui a norma mira tratamento desigual e persecutório na organização do trabalho. A 10ª situação é preterir alguém em escolhas, em função de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, deficiência, posição social e orientação política, sexual ou filosófica. Esse inciso aproxima assédio moral e discriminação. Para a prova, perceba que a preterição discriminatória pode configurar situação de assédio moral, sem prejuízo de também se relacionar à discriminação. A 11ª situação é criar ambiente de trabalho intimidante, hostil e ofensivo em decorrência de discursos e práticas sexistas e LGBTfóbicas, resultando em obstáculos à igualdade entre os sexos. Esse ponto reforça o combate a práticas discriminatórias e à hostilidade no ambiente laboral. A 12ª situação é praticar quaisquer outras condutas que tenham por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho de uma pessoa ou grupo específico, atentando contra seus direitos ou sua dignidade e comprometendo sua saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional. Essa hipótese funciona como uma cláusula aberta, porque alcança outras condutas degradantes não expressamente previstas. A resolução ainda estabelece que pode constituir assédio moral coagir, cooptar ou praticar represálias contra a testemunha para obstruir a devida apuração de fatos geradores de assédio moral, assédio sexual ou discriminação. Esse ponto é muito importante. A norma protege também as testemunhas e a regularidade da apuração. Retaliação, coação e cooptação de testemunhas podem configurar assédio moral. Por fim, o parágrafo 3º do artigo 3º traz uma exceção decisiva: não configura assédio moral o estabelecimento de metas de desempenho e de produtividade para o servidor. Essa é uma das pegadinhas mais prováveis. A existência de metas, por si só, não configura assédio moral. O que pode configurar assédio é a forma abusiva, humilhante, discriminatória ou desproporcional de cobrança. Portanto, a banca pode apresentar uma alternativa dizendo que a simples fixação de metas de produtividade caracteriza assédio moral. Essa alternativa contraria a resolução. Situações que podem configurar assédio moral organizacional. O artigo 4º trata do assédio moral organizacional. A resolução apresenta como situações que podem configurar assédio moral organizacional a gestão por estresse, por injúria ou por medo, bem como as premiações negativas, ameaças e cobranças exageradas. O rol também é exemplificativo. Isso significa que outras situações podem configurar assédio moral organizacional, mesmo que não estejam expressamente listadas. A gestão por estresse ocorre quando a organização do trabalho se baseia em pressão abusiva e permanente, produzindo adoecimento e constrangimento. A gestão por injúria envolve práticas ofensivas, agressivas ou humilhantes como método de comando. A gestão por medo busca obter obediência, produtividade ou engajamento por meio de intimidação. As premiações negativas são formas de exposição e constrangimento. Em vez de reconhecer méritos, a organização expõe supostos fracassos, ridiculariza desempenhos ou utiliza mecanismos simbólicos para humilhar pessoas ou equipes. A resolução deixa claro que o assédio moral organizacional é diferente do uso adequado do poder de gestão.
O poder de gestão é legítimo quando envolve certas exigências de desempenho e produtividade. Ele deixa de ser legítimo quando estiver permeado por condutas abusivas que atentem contra a dignidade humana. Esse ponto deve ser fixado. A resolução não proíbe cobrança de resultados. Ela proíbe práticas abusivas, humilhantes, hostis, desumanizantes e violadoras de direitos fundamentais. Situações que podem configurar assédio sexual. O artigo 5º apresenta situações que podem configurar assédio sexual. Assim como ocorre com o assédio moral, o rol é exemplificativo e não exclui outras condutas que possam configurar assédio sexual. A primeira situação é fazer críticas ou brincadeiras sobre particularidades físicas ou sexuais. Aqui o foco está na exposição, no constrangimento e na sexualização indevida da pessoa. A segunda situação é seguir, espionar ou realizar abordagem com intuito sexual. Essa hipótese mostra que a conduta pode envolver perseguição, vigilância ou aproximação indesejada. A terceira situação é insinuar ou agredir com gestos ou propostas sexuais. Note que a agressão pode ocorrer por gestos, não apenas por palavras ou contato físico. A quarta situação é realizar conversas indesejáveis sobre sexo. A palavra indesejáveis é importante. O problema é a imposição de conteúdo sexual contra a vontade da pessoa ou em contexto inadequado. A quinta situação é constranger com piadas ou expressões de conteúdo sexual e com frases de duplo sentido. A banca pode explorar isso, porque muitas vezes o assédio sexual é disfarçado de brincadeira. A resolução deixa claro que piadas e expressões de conteúdo sexual podem configurar assédio sexual quando geram constrangimento. A sexta situação é declarar palavras, escritas ou faladas, de caráter sexual. Isso inclui mensagens escritas, falas, bilhetes, aplicativos de comunicação e outras formas de expressão. A sétima situação é realizar insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual. A norma alcança tanto a conduta aberta quanto a conduta indireta, insinuada, disfarçada ou ambígua. A oitava situação é realizar convites importunos, chantagens ou pressionar para participar de encontros e saídas com intuito sexual. A expressão pressão é importante, pois o assédio pode ocorrer quando a pessoa insiste ou tenta constranger a outra a participar de encontros indesejados. A nona situação é fazer ameaças, veladas ou explícitas, de perdas significativas, represálias, perturbação ou ofensa, ou prometer benefícios em troca de favores sexuais. Esse é um dos exemplos mais clássicos de assédio sexual, especialmente quando há abuso de poder ou relação hierárquica. A 10ª situação é realizar contato físico de forma inadequada, tocar ou criar situações de contato corporal sem consentimento recíproco, com conotação sexual. A ausência de consentimento recíproco é o elemento central. A 11ª situação é praticar outras condutas que tenham por objetivo ou efeito constranger ou perturbar para a obtenção de vantagens ou favorecimentos sexuais, por meio de comportamentos indesejáveis, afetando a dignidade de uma pessoa ou grupo específico e criando ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Para a prova, o candidato deve lembrar que o assédio sexual pode ocorrer mesmo sem contato físico. Pode ocorrer por palavras, mensagens, gestos, insinuações, convites, chantagens e ameaças. Também deve lembrar que o rol do artigo 5º é exemplificativo. Princípios da política. O capítulo 3º trata dos princípios. O artigo 6º lista os princípios que orientam a política. O primeiro princípio é o respeito à dignidade da pessoa humana. Esse é o fundamento central da política e tem relação direta com a Constituição. A dignidade humana é a base da vedação a práticas humilhantes, violentas e discriminatórias no ambiente de trabalho. O segundo princípio é a não discriminação e o respeito à diversidade. A política não quer apenas evitar agressões, ela quer criar um ambiente de respeito às diferenças. O terceiro princípio é a saúde, a segurança e a sustentabilidade como pressupostos fundamentais da organização laboral e dos métodos de gestão. A norma conecta a gestão do trabalho com saúde e segurança. Isso significa que métodos gerenciais também devem ser avaliados sob a perspectiva de seus impactos humanos e psicossociais. O quarto princípio é a gestão participativa, com fomento à cooperação vertical, horizontal e transversal. Esse princípio se relaciona aos conceitos já estudados. A organização deve estimular diálogo entre pares, entre níveis hierárquicos e entre a instituição e seus diversos interlocutores. O quinto princípio é o reconhecimento do valor social do trabalho. Esse valor também tem assento constitucional e se contrapõe à lógica de desumanização ou instrumentalização abusiva do trabalhador. O sexto princípio é a valorização da subjetividade, da vivência, da autonomia e das competências do profissional. Isso significa que a política considera a pessoa trabalhadora como sujeito com história, experiência, autonomia e competências, e não como mero recurso operacional. O sétimo princípio é a primazia da abordagem preventiva. Esse é um dos mais importantes para a prova. A política prioriza prevenção, não apenas punição. A Fundação Getúlio Vargas pode apresentar alternativas que tratem a resolução como meramente repressiva. Essa leitura é incompleta. O oitavo princípio é a transversalidade e integração das ações. O tema deve ser incorporado às políticas institucionais como um todo. O nono princípio é a responsabilidade e a proatividade institucionais. A instituição não deve agir apenas de forma passiva. Deve assumir responsabilidade e adotar medidas ativas de prevenção, orientação, acolhimento e enfrentamento. O 10º princípio é o sigilo dos dados pessoais das partes envolvidas e do conteúdo das apurações.
Esse princípio é recorrente na resolução e muito cobrável. O 11º princípio é a proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Ele reforça o dever de cuidado na tramitação das comunicações e apurações. O 12º princípio é o resguardo da ética profissional. O 13º princípio é a construção de uma cultura de respeito mútuo, igualdade de tratamento e soluções dialogadas para os conflitos no trabalho. A política não quer apenas resolver casos individuais, ela quer transformar a cultura institucional. Diretrizes Gerais da Política. O capítulo 4 apresenta as diretrizes gerais. Esse trecho costuma ser cobrado pela banca quando ela pergunta o que a política deve priorizar, quais órgãos devem atuar, qual abordagem deve ser adotada e como a capacitação deve ser estruturada. A primeira diretriz determina que a abordagem das situações de assédio e discriminação deve levar em conta sua relação com a organização e a gestão do trabalho, bem como suas dimensões sociocultural, institucional e individual. Isso significa que a política não enxerga o assédio apenas como conflito interpessoal isolado. Ela também considera fatores de gestão, cultura institucional, práticas organizacionais e contexto social. A segunda diretriz afirma que as unidades do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina promoverão ambiente organizacional de respeito à diferença e à não discriminação. Elas também devem promover políticas, estratégias e métodos gerenciais que favoreçam ambientes de trabalho seguros e saudáveis, além de orientações periódicas claras sobre as determinações da resolução. A terceira diretriz trata das estratégias institucionais de prevenção e combate ao assédio e à discriminação. Essas estratégias priorizam o desenvolvimento e a difusão de experiências e métodos de gestão e organização laboral que promovam saúde, sustentabilidade e segurança no trabalho. Também priorizam a promoção de política institucional de escuta, acolhimento e acompanhamento de pessoas. Além disso, incentivam abordagens de práticas restaurativas para a resolução de conflitos. Esse ponto é muito relevante. A resolução menciona práticas restaurativas. Isso não significa impunidade ou substituição automática de procedimentos disciplinares. Significa que, quando adequado, a instituição pode adotar abordagens restaurativas para a resolução de conflitos e promoção de ambiente saudável. A quarta diretriz determina que os programas de aperfeiçoamento e capacitação, especialmente os de desenvolvimento gerencial, devem prever em seus currículos e itinerários formativos os temas de prevenção e enfrentamento da discriminação e do assédio moral e sexual no trabalho, respeito à diversidade e conteúdos correlatos, relacionando-os com processos de promoção da saúde no trabalho. Para a Fundação Getúlio Vargas, é importante perceber que a capacitação não é apenas para vítimas ou para a comissão. Ela deve estar presente nos programas de aperfeiçoamento, especialmente nos programas de desenvolvimento gerencial. Gestores têm papel central na prevenção. A quinta diretriz estabelece que os gestores das unidades devem promover ambiente de diálogo, cooperação e respeito à diversidade humana. Devem também adotar métodos de gestão participativa e de organização laboral que fomentem a saúde física e mental no trabalho. A sexta diretriz prevê que a Diretoria de Gestão de Pessoas, a Corregedoria Geral, as comissões de ética, de integridade e correlatas promoverão ações e campanhas de conscientização a respeito da aplicação da política e das consequências do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no trabalho. Essas ações devem utilizar linguagem clara e objetiva e estratégia de comunicação alinhada à abordagem de intervenção. A sétima diretriz afirma que a prevenção e o enfrentamento da discriminação e do assédio moral e sexual no trabalho serão pautados por abordagem transversal. Cabe a cada unidade do tribunal contribuir para a efetividade da política de acordo com suas atribuições e responsabilidades. A oitava diretriz determina que as unidades atuarão para sensibilizar membros, servidores, residentes, estagiários e prestadores de serviços sobre relações saudáveis de trabalho, chamando atenção para riscos e potenciais prejuízos das práticas abusivas e discriminatórias. A nona diretriz afirma que será oportunizada a adequada capacitação aos membros da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, chamada CPEAD, para uma atuação efetiva. Para a prova, é essencial guardar o seguinte: a política tem abordagem preventiva, transversal, participativa, educativa, de acolhimento e de responsabilização quando necessário. Comunicação de assédio ou discriminação. O capítulo 5º trata da comunicação de assédio ou discriminação. Esse é um dos pontos com maior chance de cobrança em prova, porque envolve fluxo, legitimidade, sigilo e encaminhamento. O artigo 8º estabelece que toda conduta que possa configurar assédio ou discriminação poderá ser comunicada à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, respeitado o sigilo, por meio de formulário específico. A comunicação pode ser formalizada por qualquer pessoa que se perceba alvo ou vítima de assédio ou discriminação no trabalho. Também pode ser formalizada por qualquer pessoa que tenha conhecimento de fatos que possam caracterizar assédio ou discriminação no trabalho. Esse ponto é extremamente importante. A comunicação não depende exclusivamente da vítima. Qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos pode comunicar. A banca pode tentar restringir a legitimidade apenas à vítima, o que estaria errado. O parágrafo 1º do artigo 8º diz que a comunicação deve conter a descrição das ações ou condutas que motivaram a alegação do fato, identificando as pessoas envolvidas. É permitida a juntada de documentos e elementos comprobatórios da alegação. Observe que a comunicação precisa ter um mínimo de conteúdo, descrição das condutas e identificação das pessoas envolvidas. A juntada de documentos é permitida, mas a redação não diz que sempre será obrigatória.
O parágrafo 2º estabelece que, após os registros, a comunicação será encaminhada de forma sigilosa à Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, para análise prévia, orientação e outros encaminhamentos diante da comunicação do fato. Assim, o fluxo básico é o seguinte em linguagem narrativa: a comunicação chega à ouvidoria, depois dos registros, é encaminhada sigilosamente à CPEAD. A CPEAD realiza análise prévia, orientação e encaminhamentos. O parágrafo 3º afirma que a tramitação da comunicação pode ocorrer ao mesmo tempo que a atuação da Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas, chamada CSDP, e também ao mesmo tempo que práticas restaurativas eventualmente necessárias à resolução de conflitos e à promoção de ambiente de trabalho saudável. Esse ponto mostra que o cuidado com a pessoa afetada e a análise institucional podem ocorrer de forma concomitante. Não é preciso esperar terminar toda a apuração para haver acolhimento ou acompanhamento. O parágrafo 4º prevê uma faculdade importante da pessoa que se percebe vítima. Se ela considerar inviável o tratamento do fato no âmbito da CPEAD ou entender desnecessárias as ações da CSDP, poderá solicitar, a qualquer tempo, o encaminhamento da comunicação do fato à Corregedoria Geral. A expressão a qualquer tempo é muito relevante. A vítima pode pedir o encaminhamento à Corregedoria Geral a qualquer tempo, caso considere inviável o tratamento pela CPEAD ou desnecessárias as ações da CSDP. O parágrafo 5º afirma que a pessoa que se perceber vítima de assédio ou discriminação, quando julgar conveniente, poderá buscar orientação e suporte externo de entidades representativas, serviços de apoio, organizações da sociedade civil ou pessoas de sua confiança, sem prejuízo do encaminhamento da comunicação às instâncias institucionais. Isso significa que buscar apoio externo não impede a utilização dos canais internos. O parágrafo 6º prevê que potenciais casos de assédio, assim entendidos aqueles ainda não configurados, poderão ser comunicados à CPEAD para desenvolvimento de campanhas preventivas e demais providências cabíveis. Esse dispositivo reforça a primazia da prevenção. A política não atua apenas depois que o assédio está plenamente configurado. Situações de risco ou potenciais casos podem ser comunicados para fins preventivos. Sigilo e confidencialidade. O artigo 9º determina que todas as informações relacionadas à comunicação do fato terão caráter sigiloso e confidencial para a preservação da intimidade dos envolvidos. Essas informações serão conhecidas exclusivamente por aqueles que, em razão da condição inerente ao efetivo exercício do cargo, função, atividade específica ou qualidade de parte interessada, tenham necessidade de conhecer o assunto, conforme a legislação vigente sobre acesso à informação. Para prova, guarde a expressão necessidade de conhecer. O sigilo não significa que ninguém dentro da instituição poderá acessar os dados. Significa que somente quem precisa conhecer o assunto, em razão de suas atribuições ou condição de parte interessada, poderá ter acesso. Proteção contra sanções por denunciar ou testemunhar. O artigo 10º estabelece que nenhuma pessoa poderá sofrer qualquer espécie de sanção por ter denunciado ou testemunhado atitudes definidas na resolução, salvo em caso comprovado de relato inverídico ou má-fé. Esse artigo protege denunciantes e testemunhas de boa-fé. Porém, há uma exceção: relato inverídico ou má-fé comprovados. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar essa exceção. Não se trata de imunidade absoluta para qualquer relato. A proteção existe para quem denuncia ou testemunha, mas não ampara má-fé comprovada. Acolhimento, suporte e acompanhamento. O capítulo 6º trata do acolhimento, suporte e acompanhamento. O artigo 11º determina que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina manterá, por meio da Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas, um canal permanente de acolhimento, escuta, acompanhamento e orientação a todas as pessoas afetadas por situações de assédio e discriminação no âmbito institucional. Esse canal deve resguardar o sigilo profissional e tem por finalidade minimizar riscos psicossociais e promover a saúde mental no trabalho. Um detalhe muito importante é que esse acolhimento independe da formalização da comunicação de conduta que possa configurar assédio ou discriminação. A pessoa pode receber acolhimento, escuta, acompanhamento e orientação mesmo que não formalize uma comunicação. Esse é um ponto bastante cobrável. A banca pode afirmar que o suporte da Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas depende necessariamente da formalização da comunicação. Essa afirmação contraria a resolução. O parágrafo único do artigo 11º afirma que o acompanhamento poderá ser individual ou coletivo, inclusive de equipes. O objetivo é promover suporte psicossocial e orientar a busca de soluções sistêmicas para eliminar situações de assédio e discriminação no trabalho. O artigo 12º afirma que as ações de acolhimento e acompanhamento serão pautadas pela lógica do cuidado para pessoas expostas a riscos psicossociais da organização de trabalho. Por isso, terão caráter distinto e autônomo em relação a procedimentos formais de natureza disciplinar. Esse artigo é muito importante. Acolhimento não é processo disciplinar. Suporte psicológico não é sindicância. A escuta e o acompanhamento possuem lógica de cuidado e autonomia em relação à apuração disciplinar. O artigo 13º estabelece que a escuta e o acompanhamento, observados métodos e técnicas profissionais, deverão propiciar atenção humanizada e centrada na necessidade da pessoa. Devem respeitar seu tempo de reflexão e decisão, sua integridade psíquica, sua autonomia e sua liberdade de escolha. A norma valoriza a autonomia da pessoa afetada. Isso significa que a política não deve revitimizar a pessoa, pressioná-la ou retirar dela a capacidade de decidir como enfrentar a situação.
O parágrafo único do artigo 13º afirma que o processo de acompanhamento será pautado pelas alternativas de suporte disponíveis, pelas orientações e encaminhamentos previstos na política, respeitadas as escolhas quanto ao modo de enfrentar a situação de assédio ou discriminação. O artigo 14º trata de riscos psicossociais relevantes. Diante desses riscos, a Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas poderá prescrever ações imediatas para preservar a saúde e a integridade física e moral das pessoas afetadas por assédio ou discriminação. Inclusive, se for o caso, poderá sugerir à presidência do tribunal a realocação dos servidores envolvidos para outra unidade, com a anuência deles. A anuência dos servidores envolvidos é um detalhe que pode ser cobrado. A realocação sugerida pela coordenadoria à presidência, nessa hipótese, deve observar a anuência dos envolvidos. Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. O capítulo 7º trata da CPED, que é a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. O artigo 15º determina que a CPED será constituída pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e composta da seguinte forma. Ela será composta pelo Conselheiro Corregedor, que presidirá a comissão. Também será composta por um servidor indicado pela Presidência, um servidor indicado pela Corregedoria Geral, um servidor da Diretoria de Gestão de Pessoas e um servidor da Procuradoria Jurídica. Para a prova, a presidência da comissão é um ponto importante. Quem preside a CPED é o Conselheiro Corregedor. O parágrafo 1º do artigo 15º afirma que, no ato de designação, serão indicados titulares e suplentes da comissão. Também devem ser observadas garantias de composição, paridade de gênero, presença de pelo menos 50% de integrantes mulheres, representatividade de pessoas autodeclaradas pretas e pardas, servidores com deficiência e membros da comunidade LGBTQIA+. Esse dispositivo tem grande chance de cobrança literal. A banca pode perguntar sobre a exigência de pelo menos 50% de integrantes mulheres ou sobre a representatividade de grupos específicos. Atribuições da CPED. O parágrafo 2º do artigo 15º enumera as atribuições da CPED. A primeira atribuição é receber as comunicações de assédio ou discriminação encaminhadas pela ouvidoria. A segunda atribuição é analisar previamente a comunicação do fato. Essa análise prévia consiste na verificação da existência de elementos mínimos de materialidade e autoria, indispensáveis à apuração. Esse ponto é decisivo. A CPED não instaura automaticamente processo disciplinar em todo caso. Ela realiza a análise prévia para verificar se há elementos mínimos de materialidade e autoria. A terceira atribuição é arquivar a comunicação quando não forem verificados elementos mínimos de materialidade e autoria indispensáveis à apuração. A quarta atribuição é propor conciliação, quando possível. A expressão quando possível é importante. Nem todo caso comporta conciliação, especialmente quando houver gravidade, assimetria intensa, risco à vítima, crime ou necessidade de apuração formal. A quinta atribuição é orientar e verificar a necessidade e o interesse da pessoa que se sente vítima em receber suporte e orientação do Serviço de Apoio da Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas. A sexta atribuição é sugerir à presidência do tribunal a realocação dos servidores envolvidos, com sua anuência, para outra unidade, se for o caso. A sétima atribuição é monitorar, avaliar e fiscalizar a adoção da política. A oitava atribuição é contribuir para o desenvolvimento de diagnóstico institucional das práticas de assédio ou discriminação. A nona atribuição é solicitar relatórios, estudos e pareceres às unidades do tribunal, resguardados o sigilo e o compromisso ético profissional das áreas técnicas envolvidas. A 10ª atribuição é sugerir medidas de prevenção, orientação e enfrentamento do assédio ou da discriminação no trabalho, podendo elaborar cartilhas, manuais e vídeos. A 11ª atribuição é articular-se com entidades públicas ou privadas que tenham objetivos relacionados aos da comissão. A 12ª atribuição é manter os registros das comunicações das denúncias encaminhadas pela ouvidoria. Natureza da CPED e relação com sindicância e processo administrativo disciplinar. O parágrafo 3º do artigo 15º é muito importante. Ele afirma que a CPED prevista na resolução não substitui as comissões de sindicância e processo administrativo disciplinar. Essa é uma pegadinha provável. A CPED não é a comissão processante de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Ela tem funções de recebimento, análise prévia, orientação, encaminhamento, monitoramento, diagnóstico e prevenção, mas não substitui os órgãos e comissões competentes para a apuração disciplinar formal. Atuação da Corregedoria Geral. O parágrafo 4º do artigo 15º diz que o presidente da comissão avaliará a oportunidade, a conveniência ou a pertinência da atuação da Corregedoria Geral em determinadas situações. A primeira situação é a ocorrência de quaisquer formas de retaliação ao comunicante que, de boa fé, busque os canais próprios para relatar eventuais práticas de assédio ou discriminação. A segunda situação é a existência de ambiente, prática ou situação favorável ao assédio moral ou à discriminação. A terceira situação é a necessidade de fazer recomendações e adotar providências. Entre essas providências estão a apuração de notícias de assédio ou discriminação, a proteção das pessoas envolvidas, a preservação das provas, a garantia da lisura e do sigilo das apurações, a promoção de alterações funcionais temporárias até o desfecho da situação, mudanças de métodos e processos na organização do trabalho, melhorias das condições de trabalho, aperfeiçoamento das práticas de gestão de pessoas, ações de capacitação e acompanhamento de
gestores e servidores, realização de campanha institucional de informação e orientação, e celebração de termos de cooperação técnico-científica para estudo, prevenção e enfrentamento do assédio ou da discriminação. Para a prova, o candidato deve guardar que a atuação da Corregedoria Geral pode ser avaliada especialmente diante de retaliação, ambiente favorável ao assédio ou necessidade de recomendações e providências institucionais. Infrações, procedimentos disciplinares e penalidades. O capítulo 8º trata das infrações, dos procedimentos disciplinares e das penalidades. O artigo 16º estabelece que o assédio e a discriminação definidos na resolução serão processados pelas instâncias competentes para conhecer da responsabilidade disciplinar, quando constituírem violações a deveres previstos na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, na Lei Complementar Estadual nº 35 de 1979, na Lei Complementar Estadual nº 738 de 2019, no Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina, nos Códigos de Ética do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e nas demais leis e atos normativos pertinentes. Para a prova, o importante não é decorar todos os diplomas, mas compreender que a resolução remete a um regime disciplinar e ético mais amplo. A resolução define a política e as condutas, mas a responsabilização seguirá as instâncias competentes e as normas aplicáveis. O parágrafo 1º do artigo 16º afirma que, em razão de denúncia fundamentada, observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a situação de assédio ou discriminação será apurada, conforme o caso, mediante processo ético ou processo administrativo disciplinar instaurado pelo Corregedor-Geral. Esse é um ponto essencial. A apuração formal depende de denúncia fundamentada e deve respeitar devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A instauração do processo ético ou processo administrativo disciplinar ocorre pelo Corregedor-Geral. O parágrafo 2º do artigo 16º estabelece que se aplicam as penalidades contidas na legislação mencionada no artigo às práticas de assédio ou discriminação, consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos dela decorrentes para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar esses critérios de dosimetria: natureza e gravidade da infração, danos ao serviço público, circunstâncias agravantes e atenuantes, e antecedentes funcionais. Remoção da vítima ou do acusado durante sindicância ou processo administrativo disciplinar. O artigo 17º prevê que, caso haja necessidade de preservação da integridade da vítima ou de testemunhas durante o período da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, a autoridade competente poderá solicitar a remoção da vítima ou do acusado de sua unidade. Esse dispositivo é importante porque admite a remoção tanto da vítima quanto do acusado, conforme a necessidade de preservação da integridade da vítima ou das testemunhas. A medida é cautelar e voltada à proteção. Terceirizados e colaboradores. O artigo 18º trata de indícios de assédio ou discriminação imputados a trabalhadores terceirizados ou colaboradores. Nesses casos, o fato deverá ser encaminhado à empresa contratante e ao fiscal do contrato, para conhecimento e providências cabíveis, sem prejuízo da adoção de providências no âmbito do tribunal. A expressão "sem prejuízo" é importante. O encaminhamento à empresa contratante e ao fiscal do contrato não impede providências no âmbito do tribunal. Máfé na denúncia. O artigo 19º estabelece que, configurada a máfé na denúncia, o servidor responderá administrativamente e ficará sujeito às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das demais providências cabíveis. Esse artigo deve ser lido em conjunto com o artigo 10º. A norma protege quem denuncia ou testemunha de boa-fé, mas não protege má-fé comprovada. Cometimento de crime. O artigo 20º determina que, verificado o cometimento de crime, os autos serão encaminhados à autoridade policial ou ao Ministério Público do Estado. Esse ponto é muito importante em questões de prova. A apuração administrativa não exclui a esfera penal. Se houver crime, haverá encaminhamento aos órgãos competentes. Disposições finais. O capítulo 9º apresenta as disposições finais. O artigo 21º determina que será dado amplo conhecimento da política aos membros, servidores, estagiários, residentes, prestadores de serviços, voluntários e outros colaboradores que atuam no tribunal, bem como dos instrumentos e canais disponíveis para garantir sua efetividade. Esse artigo reforça a ideia de publicidade interna e conscientização. A política precisa ser conhecida pelos destinatários. O artigo 22º prevê que as vítimas de assédio ou discriminação poderão ser encaminhadas, a pedido, para apoio psicológico a ser custeado pelo tribunal. A expressão "a pedido" é relevante. O encaminhamento para apoio psicológico custeado pelo tribunal depende de pedido da vítima. O parágrafo único do artigo 22º afirma que o tribunal poderá contratar profissionais ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos semelhantes com entidades públicas ou particulares, para melhor prestar atendimento às vítimas de assédio ou discriminação. O artigo 23º afirma que a Corregedoria Geral poderá utilizar os registros de comunicações de irregularidades que envolvam assédio moral, assédio sexual ou discriminação no ambiente de trabalho para as ações que julgar necessárias. O artigo 24º determina que a política integrará todos os contratos de estágio, residência e prestação de serviços firmados pelo tribunal, de forma a assegurar o alinhamento entre os colaboradores. Esse é um ponto bastante cobrável. A política não fica restrita aos servidores. Ela deve integrar contratos de estágio, residência e prestação de serviços.
O artigo 25º trata de retaliação a terceirizados que tenham noticiado assédio ou discriminação. Mesmo após eventual rescisão do contrato do prestador de serviços, a CPEA deverá analisar a possibilidade de representação aos órgãos próprios da instituição, ao Ministério Público do Trabalho, ao órgão do governo federal responsável pelo trabalho e emprego e à Defensoria Pública para as responsabilizações cabíveis. Esse artigo tem detalhes importantes. Ele trata especificamente de terceirizados que sofreram retaliação por terem noticiado assédio ou discriminação. A proteção pode se projetar mesmo após eventual rescisão contratual. A CPEA deverá analisar a possibilidade de representação a diversos órgãos. O artigo 26º estabelece que compete à Presidência, em atuação conjunta com a Corregedoria Geral, dirimir dúvidas suscitadas na aplicação da resolução e decidir os casos omissos. Por fim, o artigo 27º determina que a resolução entra em vigor na data de sua publicação. Quadro narrado dos pontos mais importantes para a Fundação Getúlio Vargas. Agora vamos organizar os pontos com maior probabilidade de cobrança pela Fundação Getúlio Vargas, em linguagem corrida, sem formato de tabela visual. O primeiro ponto de atenção é a finalidade da resolução. A política busca promover trabalho digno, saudável, seguro e sustentável no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A Fundação Getúlio Vargas pode tentar reduzir a política a uma norma punitiva. Essa leitura é incompleta. A resolução é preventiva, educativa, acolhedora, institucional e também disciplinar quando houver infração. O segundo ponto é o alcance da política. Ela se aplica a condutas presenciais, em dependências do tribunal, em viagens a serviço e em ambientes virtuais, incluindo teletrabalho, redes sociais e aplicativos de comunicação. Também se aplica a condutas contra estagiários, residentes, prestadores de serviços, voluntários e outros colaboradores. Portanto, não se limita aos servidores efetivos nem ao espaço físico do tribunal. O terceiro ponto é a diferença entre agressão pontual e assédio moral. A agressão pontual é descontínua e momentânea, normalmente impulsiva. O assédio moral, por sua vez, envolve comportamentos ou omissões repetitivos e duradouros, direcionados a alvos específicos, com intenção de prejudicar, anular ou excluir. A palavra repetição é decisiva. O quarto ponto é a diferença entre assédio moral e assédio moral organizacional. O assédio moral comum mira alvos específicos e envolve condutas repetitivas e duradouras. O assédio moral organizacional decorre de processo contínuo de condutas abusivas ou hostis amparadas por estratégias organizacionais ou métodos gerenciais, com o objetivo de obter engajamento intensivo ou excluir pessoas. A gestão por medo, por estresse ou por injúria é exemplo de assédio moral organizacional. O quinto ponto é que metas de desempenho e produtividade, por si só, não configuram assédio moral. A cobrança legítima de desempenho faz parte do poder de gestão. O que torna a conduta ilegítima é a presença de abuso, humilhação, hostilidade, discriminação, ameaça ou violação da dignidade humana. O sexto ponto é que o assédio sexual pode ocorrer por palavras, gestos, mensagens, insinuações, convites, chantagens, ameaças ou contato físico inadequado. Não se exige contato físico para sua configuração. A conduta deve ter conotação sexual e ser praticada contra a vontade da pessoa, com efeito de perturbar, constranger, afetar a dignidade ou criar ambiente hostil. O sétimo ponto é que os exemplos de assédio moral organizacional e assédio sexual são exemplificativos. A resolução deixa claro que outras condutas podem configurar essas práticas, mesmo que não estejam expressamente listadas. O oitavo ponto é que a comunicação de assédio ou discriminação pode ser feita à ouvidoria por qualquer pessoa que se perceba vítima ou por qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Não é necessário que apenas a vítima comunique. O nono ponto é que, após o registro na ouvidoria, a comunicação é encaminhada sigilosamente à CPEA para análise prévia, orientação e encaminhamentos. A análise prévia verifica elementos mínimos de materialidade e autoria. O 10º ponto é que todas as informações relacionadas à comunicação têm caráter sigiloso e confidencial. O acesso é restrito a quem tenha necessidade de conhecer o assunto em razão de suas atribuições ou condição de parte interessada. O 11º ponto é a proteção contra sanções por denunciar ou testemunhar. Nenhuma pessoa pode sofrer sanção por denunciar ou testemunhar atitudes definidas na resolução, salvo em caso comprovado de relato inverídico ou má-fé. O 12º ponto é que o acolhimento, a escuta, o acompanhamento e a orientação, prestados pela Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas, independem da formalização de comunicação. Ou seja, a pessoa afetada pode receber suporte mesmo sem formalizar denúncia. O 13º ponto é que as ações de acolhimento e acompanhamento têm lógica de cuidado e são distintas e autônomas em relação a procedimentos disciplinares. A escuta não é processo administrativo disciplinar. O acompanhamento não substitui a apuração formal quando esta for cabível. O 14º ponto é a composição da CPEA. Ela é presidida pelo conselheiro corregedor e conta com servidor indicado pela presidência, servidor indicado pela Corregedoria Geral, servidor da Diretoria de Gestão de Pessoas e servidor da Procuradoria Jurídica. No ato de designação devem ser indicados titulares e suplentes, com paridade de gênero, pelo menos 50% de mulheres e representatividade de pessoas autodeclaradas pretas e pardas, servidores com deficiência e membros da comunidade LGBTQIA+. O 15º ponto é que a CPEA não substitui comissões de sindicância e processo administrativo disciplinar. Essa é uma pegadinha clássica.
A comissão tem papel de prevenção, análise prévia, orientação, encaminhamento e monitoramento, mas a apuração disciplinar formal segue pelas instâncias competentes. O 16º ponto é que, em caso de denúncia fundamentada, a situação de assédio ou discriminação será apurada, conforme o caso, mediante processo ético ou processo administrativo disciplinar instaurado pelo Corregedor-Geral, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O 17º ponto é que, se houver necessidade de preservar a integridade da vítima ou de testemunhas durante sindicância ou processo administrativo disciplinar, a autoridade competente poderá solicitar a remoção da vítima ou do acusado de sua unidade. O 18º ponto é que, se os indícios envolverem trabalhador terceirizado ou colaborador, o fato deverá ser encaminhado à empresa contratante e ao fiscal do contrato, sem prejuízo de providências no âmbito do tribunal. O 19º ponto é que, se houver cometimento de crime, os autos serão encaminhados à autoridade policial ou ao Ministério Público do Estado. O 20º ponto é que as vítimas poderão ser encaminhadas, a pedido, para apoio psicológico custeado pelo tribunal. Além disso, a política deve integrar contratos de estágio, residência e prestação de serviços. Aula final de fixação em formato narrado. Imagine uma questão de prova dizendo que a resolução número TC 254 de 2024 instituiu apenas um procedimento disciplinar para punir assédio moral e sexual no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Essa afirmação está incompleta. A norma institui uma política de prevenção e enfrentamento, com foco em trabalho digno, saudável, seguro e sustentável. Ela envolve prevenção, orientação, acolhimento, acompanhamento, comunicação, comissão própria, atuação da Corregedoria Geral e responsabilização quando cabível. Imagine outra questão afirmando que a resolução só se aplica a servidores efetivos e a fatos ocorridos presencialmente nas dependências do tribunal. Essa afirmação está errada. A resolução alcança relações socioprofissionais e organização do trabalho, fatos presenciais, viagens a serviço, teletrabalho, redes sociais e aplicativos de comunicação. Também alcança estagiários, residentes, prestadores de serviços, voluntários e outros colaboradores. Imagine uma questão afirmando que o estabelecimento de metas de desempenho e produtividade caracteriza assédio moral. Essa afirmação contraria expressamente a resolução. Metas de desempenho e produtividade não configuram assédio moral por si mesmas. O problema está na cobrança abusiva, discriminatória, humilhante ou violadora da dignidade humana. Imagine uma questão afirmando que o assédio sexual exige contato físico. Essa afirmação está errada. A resolução admite assédio sexual por palavras, gestos, condutas verbais, não verbais ou físicas, contatos, insinuações, convites, chantagens, ameaças, mensagens e outras formas de conotação sexual praticadas contra a vontade da pessoa. Imagine uma questão afirmando que somente a vítima pode comunicar assédio ou discriminação. Essa afirmação está errada. A comunicação pode ser feita por qualquer pessoa que se perceba alvo ou vítima e também por qualquer pessoa que tenha conhecimento de fatos que possam caracterizar assédio ou discriminação. Imagine uma questão afirmando que a CPEAD substitui as comissões de sindicância e de processo administrativo disciplinar. Essa afirmação está errada. A resolução diz expressamente que a CPEAD não substitui essas comissões. Imagine uma questão afirmando que a pessoa afetada só terá acesso a acolhimento se formalizar comunicação perante a ouvidoria. Essa afirmação está errada. O acolhimento, a escuta, o acompanhamento e a orientação prestados pela Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas independem da formalização da comunicação. Imagine uma questão afirmando que o sigilo impede qualquer encaminhamento ou conhecimento interno da comunicação. Essa afirmação precisa ser analisada com cuidado. O sigilo protege a intimidade dos envolvidos, mas as informações podem ser conhecidas por quem, em razão de cargo, função, atividade específica ou qualidade de parte interessada, tenha necessidade de conhecer o assunto. Imagine uma questão afirmando que quem denuncia ou testemunha jamais poderá sofrer consequência, mesmo em caso de má-fé comprovada. Essa afirmação está errada. A resolução protege denunciantes e testemunhas, salvo em caso comprovado de relato inverídico ou má-fé. Imagine uma questão afirmando que, verificado o crime, o caso permanecerá apenas no âmbito administrativo. Essa afirmação está errada. Verificado o cometimento de crime, os autos serão encaminhados à autoridade policial ou ao Ministério Público do Estado. Conclusão: a resolução número TC 254 de 2024 deve ser estudada como uma norma de proteção institucional ampla. Ela transforma o enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação em uma política estruturada, transversal e preventiva dentro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O candidato deve dominar os conceitos de agressão pontual, assédio moral organizacional, assédio sexual, discriminação, saúde no trabalho, cooperação, gestão participativa, risco e transversalidade. Deve também conhecer o fluxo de comunicação pela ouvidoria, o encaminhamento à CPEAD, o papel da Coordenadoria de Assistência à Saúde e de Desenvolvimento de Pessoas, a atuação da Corregedoria Geral e as hipóteses de responsabilização disciplinar.
Para a Banca Fundação Getúlio Vargas, os pontos mais sensíveis são as distinções conceituais, a natureza exemplificativa das listas de condutas, a amplitude de aplicação da resolução, a proteção do sigilo, a possibilidade de comunicação por qualquer pessoa, a autonomia do acolhimento em relação ao processo disciplinar, a composição e as atribuições da CPEAD, a não substituição das comissões de sindicância e processo administrativo disciplinar, e a ressalva de que metas de desempenho e produtividade, por si só, não configuram assédio moral. Se o candidato guardar essa estrutura, terá uma visão completa da resolução e estará preparado para enfrentar tanto questões literais quanto questões interpretativas sobre a política de prevenção e de enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.